ao longo das nossas vidas, né, somos ensinados, né, são as regras de convivência, né, as regras sociais. Então, eu tenho regras na minha casa, tenho regras na sociedade, né, tenho regras espirituais, tenho regras... Em todo lugar que eu vou tem regras. Isso aí é o que vai fazer com que a gente age de uma forma correta ou não, né? Então, dentro da nossa sociedade, existem regras que servem para todos. Elas não são o tempo inteiro alertadas e visíveis, mas elas existem e estão aqui no nosso conhecimento, né? Então, eu não posso xingar uma pessoa simplesmente porque eu quero xingar, né? Até posso, mas eu tenho que arcar com as consequências disso depois. Uma agressão, seja ela no mesmo nível, né, verbal, seja ela no nível mais violento, física, seja ela no nível jurídico, a pessoa vai lá e me processa, né? Então, assim, quando a gente pensa em certo e errado, né, todos nós, a partir do momento que a gente chega nesse plano, né, nessa dimensão, nessa vida, né, a gente já começa a conhecer as regras. Tem as regras naturais, frio, calor, chuva, sol. Então são regras naturais que acontecem dia a dia, né? Então tem um dia, tem a noite, são regrinhas que vão tendo aí, né? Não é um dia eterno nem uma noite eterna, né? Sempre a noite tem fim com o início de um novo dia, né? O frio sempre acaba quando eu encontro algo que me aquece, né? E eu sempre consigo dosar o calor em excesso se eu souber aonde eu estiver caminhando. Então, assim, dentro da natureza humana, né, a partir do momento que a gente nasce, a gente já vai tendo, né, essas sensações de regras, né? Então, o certo e o errado, ou a regra que eu tenho que seguir, né? A criança, quando sente fome, ela chora para alertar a mãe, né? A criança, quando é alertada pela mãe, ela é chamada a atenção, ela toma um tapinha na mão para não fazer aquilo. Mas, inevitavelmente, muitas vezes a criança vai até lá, naquela situação, e vai mexer para testar, né? Se ela pode fazer, se ela não pode fazer, se o adulto vai chamar a atenção dela ou não vai, né? Ou se ela vai se machucar ou não, né? Muitas vezes, para que a gente compreenda que o fogo queima, é necessário que eu me queime, mesmo eu sabendo que o fogo queima, né? Muitas vezes a gente entra em relacionamentos que a gente sabe que vai ser uma furada, né? Sabe que não vai dar certo, você já sabe que aquilo não está muito certo, mas você vai, seja numa amizade, seja num relacionamento mais íntimo, seja numa cooperação entre pessoas, você já tem a sensação, já toca no seu coração, isso não está muito certo, mas a gente é teimoso, né? A gente vai, né? E aí quando a gente vai, mesmo você sabendo antes que já ia dar errado, você quer tirar a prova, não, deu errado, né? Normalmente, o que as pessoas às vezes perguntam para nós, né, o que eu deveria fazer? Isso é muito perigoso, né, ter uma resposta para isso. Ser conselheiro é muito perigoso, né? Então, normalmente, eu respondo, né, e as pessoas que são mais próximas respondem muito parecido, que eu não tenho resposta para te dar, porque a resposta já está dentro do seu coração. Você já sabe o que você vai fazer, né? Você só está procurando alguém para validar o que você quer fazer, né? Então, se você quer... eu gostaria de fazer uma viagem, o que você acha? Pô, uma viagem é muito boa, né? Mas, normalmente, eu falo, o que está no seu coração? Você deve ou não deve fazer? Né? Porque eu falar, vai lá e faz, aí a pessoa vai torrar o dinheiro que não tem, vai se endividar e depois vai falar, tá vendo? Eu fiz isso por sua culpa, né? Vai culpar alguém, né? Então, a gente tem que ter cuidados, né, quando vai ouvir as pessoas, porque uma coisa muito simples, às vezes, pode se tornar um vilão muito grande, né? Mas o certo e o errado, ele vai estar presente ao longo da nossa vida, né? Mas ele vai ser, geralmente, ele está dentro de regras sociais e regras espirituais, né? Então as duas coisas, elas se unem, né? Se você pegar ali o Velho Testamento e lá nos 10 Mandamentos, vocês vão ver que não são regras fora do que há na sociedade, são regras que estão dentro da nossa sociedade. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, não cometerás adultério. Então são regras morais, né, e sociais que estão dentro da nossa sociedade. Não muda muito. Por isso que eu estou falando, muitas vezes o certo e o errado, ele está dentro de uma visão social e espiritual. Então as duas coisas se unem
criando uma única coisa. Então, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Porém, de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo, aquele momento, aquela situação, de acordo com a consciência que eu tinha, então vamos supor que há uns 10, 20 anos atrás a gente era mais destemido. O ego, né? Então a gente tem um ego muito grande, ninguém vai descobrir, eu vou fazer e eu não estou nem aí, isso não vai me trazer consequências, e mesmo que me traga consequências, eu não quero nem saber. Então, isso é uma consciência que eu tenho naquele momento, que é a consciência do destemido, que é um ego muito grande, né? Aquele ego inabalável, aquele ego que você que te protege falsamente, né? E aí você comete erros, né? Então, às vezes eu fico vendo esses jovens até 17 anos que cometem crimes, eles não têm noção da consequência que aquilo vai trazer ao longo da vida dele. Ou pior, né? Passou dos 19, a partir dos 17, aí 18, 19, né? Aí ele já é tratado como um adulto juridicamente. E acabou ali para ele, né? A vida social dele acabou. Toda vez que ele for procurar um emprego, ele pode ter cumprido a pena dele direitinho, pagado bonitinho, ser arrependido. Mas para a sociedade, nunca mais, ele vai ser uma pessoa idônea. Porque quando ele for tentar arrumar um emprego, vão solicitar dele o atestado de antecedente criminal. Ele não consegue retirar, mesmo depois de pago a pena, né? E para conseguir retirar é uma dor de cabeça muito grande. Ele tem que ir no fórum, solicitar documentação, depois de ir no fórum, ele tem que ir no poupa-tempo, solicitar documentação e torcer para essa documentação estar em dia, porque senão ele já é retido lá. Enfim, né? Esse ego indomável, né, nos leva a tomar consequências, nos leva a tomar decisões em determinado momento das nossas vidas, que vai nos levar a ter consequências futuras sem que a gente tenha noção disso, né? Então, quando a gente fala de certo e errado, né, é o que está dentro do seu olhar, não é o que está dentro do olhar do outro. Eu posso achar que uma pessoa que faz tatuagem está errada, mas a pessoa gosta, está tudo bem, né? Também, tudo, né? A lei natural da nossa sociedade, do universo é o seguinte, né? Tudo tem causa e consequência, positiva ou negativa, né? Se você tem ações positivas, então eu vou ter que me rotular, eu vou ter que caminhar dentro de uma estrutura que as pessoas acham que é certa. Não é isso, né? O que é certo para você, né? O que é certo para você. Mas aí esse certo para mim, eu tenho que avaliar. Isso vai trazer que tipo de consequências para mim? Positivas ou negativas, né? Porque se elas são negativas, eu tenho que estar preparado para uma vida de turbulências, uma vida de desafios, uma vida de provações. E ela, dentro da normalidade que a gente já vive, ela já traz isso para a gente todos os dias. Se não é a enchente onde a gente mora, se não é o carro dando problema, se não é a falta de luz, se não é os boletos que tem que pagar e às vezes a gente não tem dinheiro para pagar todos os boletos que aconteceu alguma coisa de mais emergência naquele mês. Então, já tem as consequências naturais do nosso dia a dia, né, que vão deixar a gente diante de desafios que são muito duros mesmo para a nossa vida, depender da sua situação. Às vezes a pessoa fala, eu estou devendo um mês de água, mas é que consome tanta pessoa dever um mês de água, a água do cara não foi cortada ainda, mas consome ele, né? Porque ele está em dívida, ele não quer ficar em dívida, é uma pessoa honesta, né? E para o outro está tudo bem, eu estou com 3 e eu estou tendo água ainda em casa, né? Mas para cada pessoa é uma visão, e para cada pessoa, né, ela vai começar a perceber que ela vai usar frases. Eu já usei frases assim, né? Quase todo mundo já se pegou falando isso, né? Eu sou uma pessoa tão boa que acontece essas coisas sempre comigo. Aí eu tenho que parar e analisar o seguinte: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo hoje que eu fiz ontem? Uma análise do passado, não é viver no passado. O que eu fiz ontem, o que eu fiz lá atrás, que estão fazendo que eu tenha os mesmos resultados hoje, né? Então, se eu continuo cometendo os mesmos erros de sempre, né, chegou a hora de eu mudar, né? Se eu continuo sendo feito de bobo pelas pessoas, eu tenho que me afastar mais, não deixar de me relacionar,
com pessoas, mas eu tenho que me afastar mais das pessoas. Se as pessoas estão me fazendo de bobas, é porque eu estou ofertando demais e eu espero demais do outro. Se eu espero demais do outro, eu crio expectativa. Se eu crio expectativa do outro, quem está errado sou eu, não é o outro. Porque se eu peguei e dei um copo de água pro outro, achando que ele vai me trazer uma garrafa de água gelada amanhã, eu já estou criando expectativa daquilo. E se ele não me traz, né, eu fico mal-humorado. Aí a pessoa, por que você está mal-humorado? Né? Achei que você ia me trazer uma garrafa d'água. Você nem pediu. E já ficou com raiva do outro. Né? Então, assim, a nossa consciência, né, ela é regrada pelo ego. Então, isso são coisas que o ego fazem com que a gente trabalhe. Desde da coisa, até você ajudar o próximo é uma condição do ego. Né? Você tem que ser muito cuidadoso com isso, porque quando eu ajudo alguém esperando o retorno de alguém, é ego. Quando eu ajudo alguém e vou embora, e a pessoa vai embora, e aquele que eu ajudei não me deve nada, não é nada. Acabou. Você está seguindo sua vida, você ajudou aquela pessoa. E ponto. Né? Eu prestei dinheiro para a pessoa 10 anos atrás, nunca mais vi esse dinheiro. É bem isso mesmo. Garanto para você passou a sua vida nesses 10 anos precisando de dinheiro. Mas você não precisava mais daquele dinheiro depois de um determinado tempo, que já foi. Se a pessoa vem pagar, que bom, né? É o dinheiro que chegou. Se a pessoa não pagar, paciência, foi embora, acabou, já era. Que ela esteja numa situação melhor que a sua, né? Mas é a nossa consciência, né? É a nossa consciência que ela é regrada pelo ego. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o meu ego. É o meu ego que vai determinar as consequências daquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou pensando, né? Se eu solto algo, se eu estou preso a alguma coisa e eu solto, deixo ir embora, né? A tendência daquilo, que também posso chamar de perdão, né? A tendência daquilo não me afetar nunca mais é muito grande. Mas eu não consigo. Eu vejo a pessoa passando do outro lado da rua, eu lembro daqueles 20 reais que eu emprestei há 30 anos atrás. Né? Era quase um salário mínimo, 20 reais. Né? Então, né? Mas é soltar. Né? É difícil fazer isso. Então, mas entenda uma coisa, a única pessoa que vai estar sofrendo nessa história é você. O sofrimento só é seu, não é de mais ninguém. Todos nós sofremos individualmente. Né? Mesmo o sofrimento coletivo diante de uma perda, nós por aí, minha família, estamos sofrendo por causa de uma perda. O meu sofrer é taxado num determinado força, a do outro de outra forma, a do outro de outra forma. Mas ninguém sofre igual, ninguém está sofrendo na mesma intensidade, está cada um. E tem muitas vezes pessoas, eu sou desses, né, que vai no velório para falar, para dar risada, lembrar de coisa alegre da pessoa que faleceu, né, para lembrar de momentos divertidos, né, enquanto está todo mundo chorando, eu estou dando risada com alguém lá no velório do amigo. Né, que eu acho que é válido também, né? Não é um momento só de tristeza, mas é um momento de comemorar a vida que aquela pessoa teve até aquele determinado momento. Né? Então, voltando ali o certo ou errado, ele é determinado por aquilo que, pelas suas crenças. Né? Então, é que eu falei, às vezes a pessoa tem uma tatuagem e eu não tenho. E muitas pessoas pensam assim, né? Vem de uma má forma, vem com ainda uma coisa de criminoso, vem com uma coisa não bem vista pela sociedade. Tem empregos que não vai pegar a pessoa, por causa dependendo da tatuagem, se for muito exposta, que é uma consequência. Às vezes a pessoa quer muito um cargo numa empresa, mas por ela ter tatuagem, não combina muito com a posição que ela pode estar naquele cargo dentro daquela empresa. É uma consequência. Você fez, é algo que você gosta, é algo que você se sente bem, que não faz mal para ninguém, que não tem problema nenhum a pessoa ter uma tatuagem, é o meu ponto de vista, mas vai ter determinados setores da sociedade que não vão se enquadrar. Né? É como a gente falar, é certo ou errado, um casamento homoafetivo. Né? Olha, pensando, também hoje se fala muito sobre isso, né? Então, eu acho que dentro da condição de uma pessoa amar o outro, eu amo meu pai. Né? Eu amo meu pai é um homem. Isso não me torna um homossexual, por amar meu pai. Né? Por amar meu filho, pelo meu filho me amar. Mas é amor. Como também não distorce esse meu amor, eu vendo dois homens ou duas mulheres se amando, né? E até mesmo se beijando, mostrando um carinho e um afeto, né? Naquelas duas pessoas.
porque eles são eles, né? E eu sou eu, né? Se a gente parar para observar, né, principalmente dentro da religiosidade, todas as pessoas que vieram para trazer uma mensagem de fé, de esperança e de tranquilidade, de paz, em momento algum eles levantaram bandeiras para confrontar o outro, né? Então, todos conhecem Jesus, né? Jesus é um exemplo ali do caminhar de um homem espiritual dentro do contexto humano, né? Ele não veio para brigar com... Já existia a homossexualidade. Ele não veio para brigar com a prostituição. Ele não veio para brigar com o mendigo. Ele não veio para brigar com o assassino. E é incrível, olha como é incrível. É um homem incrível. Ele, no seu leito de morte, né, ele perdoa o assassino. E ainda fala para o assassino, né, para o bandido, né, ladrão. E ele ainda fala para o ladrão lá no seu leito de morte: ainda hoje você estará comigo no reino de meu Pai. E isso para mim é de arrepiar. Imagina o ápice, em vez de ele estar preocupado ali com a vida dele, com a carne dele, pô, vou ser morto agora, eu estou na iminência da morte, né? Ele não julga, ele não fala: o que você fez para estar aí? Pelo contrário, o bandido que fala, né? Ele é um homem bom, ele não fez nada, nós somos merecedores da condenação. Então, e aquilo leva ele num ato de uma extrema humildade, de olhar para o outro e falar: ainda hoje você estará comigo no reino do meu Pai, né? Então, percebam que ele não veio para dividir o errado do certo, mas ele veio para fazer com que quem tem um olhar correto amplie esse olhar, para não entrar dentro de um confronto, dentro de uma briga, dentro de uma batalha de quem está certo e de quem está errado. Porque o certo e o errado, dependendo do estado que você se encontra, você cria divisões. E Jesus não veio para criar divisões. Não só Jesus, como nenhum outro homem espiritualizado veio para criar divisões. Ele veio para criar uniões. A gente tem que unir aquilo que tem de melhor. Se duas pessoas se amam, independente do sexo deles, ali é um problema deles. Ambos vão colher causas e consequências diante daquilo. Não é eu que vou apontar para ele e falar que ele está errado. Porque a partir do momento que eu aponto para ele e falo que ele está errado, eu estou errando. Porque eu estou assumindo algo que é dele que não é meu. Só para rotular, só para minimizar, só para destruir, só para acabar com aquela pessoa. Então, o certo e o errado, ele é feito de conceitos morais. Mas esses conceitos morais, eles não são para dividir, né? Eles não são para separar, mas são para a gente refletir o que me cabe e o que não me cabe, né? Quando eu falo de Jesus, ele veio para transitar. Quando chegaram nele, falaram para ele assim: e aí, eu vou falar de uma forma meio da quebrada, e aí, mano, a gente vai pagar o imposto mesmo aí pro romano, né? Lembra dessa conversa? Tá lá, né? Um dos apóstolos, alguém chega para Jesus e fala assim: senhor, a gente tem que pagar imposto para César, tem que pagar. Ele diz, ele nunca foi o cara da divisão, né? Ele nunca foi o cara que falou assim: não tem que pagar nada, para de pagar, vamos pressionar o Estado para fazer o Estado falir. Ele nunca falou isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é do reino de Deus. Então, ele não está preocupado com o que você vai pagar aqui, nesse plano, né? Ele está preocupado com o que você vai ofertar para Deus. E ofertar para Deus não é nada demais, não é nada dentro do contexto moral, dentro do contexto social. É você andar o melhor possível consigo mesmo, né? Como eu disse, no tempo dele tinha bandido, tinha ladrões, tinha assassino, tinha prostitutas, já existia o homossexualismo, ele era muito mais cultural do que é hoje, né? E ele não veio para atacar ninguém, ele não atacou, ele não foi lá e bateu na cara de você está errado, não faça isso. Pelo contrário, existem várias passagens assim que eu acho muito legal de Cristo, que tem uma que eu não lembro bem a história, mas ele vai repousar na noite num catador de impostos, né? Eu não lembro o nome dele. Aí os apóstolos ficam lá: Senhor, ele é um bandido, ele é um ganancioso, como que o Senhor vai passar a noite na casa desse homem? Mas meu coração toca que eu vá até lá, né? Então, ele não faz distinção do que a pessoa faz.
E ele não veio para arrebanhar o rebanho que já está arrebanhado junto. Ele veio para ir atrás daquele que está solto, aquele que está perdido. Né? Quantas parábolas nós temos na Bíblia que fala disso, né? A ovelha perdida, que o pastoreiro vai atrás, né? Larga as 1000 ovelhas lá e vai atrás apenas de uma durante a noite, de todo o seu perigo. O filho que perde sua parte na herança e vai embora, e depois o pai recebe de braços abertos. Então assim, Jesus ele não vem para separar, né? Você está certo, você está errado. Ele vem para unir. Mas quem está certo tem que ter o olhar acolhedor para aquele que está no caminho cego, né? Que não está enxergando, que não tem um caminho para, neste momento, não tem discernimento. E é difícil para nós, para todos nós, entrar nesse caminho de despertar, de acordar, né? E acordar é o que? É se livrar da fofoca, né? Para, é gostoso fofoca, gente. Nossa, pensa no negócio bom, mas tem que se livrar da fofoca, né? Tem que sair desses ambientes, né? Começou a falar, sai fora, não fica nele, né? Tenho que ter bons pensamentos comigo, mas também para com o outro. Quando eu vejo algo que me incomoda, eu tenho que pensar o seguinte: isso não cabe para mim, mas eu espero que aquela pessoa possa em algum momento despertar, né? Encontrar o seu caminho, porque senão a gente fica fica preso, aprisionado em conceitos que só nos levam à destruição, né? Então, o certo e errado é uma construção, mas é uma construção de reflexão. Você errou no passado? Você é a mesma pessoa que errou? Não, você muda. Às vezes a gente erra tanto e a paulada é tão forte, a dor é tão profunda, né? Que naquele momento do erro, quando você é descoberto, quando você percebe que você foi enganado, ou quando você percebe que está doendo muito porque deu tudo errado, né? Imagina aquelas pessoas que têm boa fé, que guardam seu dinheiro em determinados locais, e o banco falha e perdeu tudo. Imagina a dor dessas pessoas, né? Eu lembrei de um ditado do Mário Sérgio Cortella, né? Que a vaca não dá leite. Eu falei assim, a primeira vez que eu vi isso: como assim a vaca não dá leite, né? Aí ele fala, né? Para a vaca dar leite, a pessoa tem que acordar às 5 horas da manhã, ir no curral, pegar a vaca, ir no pasto, pegar a vaca, levar para o curral, preparar a vaca, depois que ele preparou a vaca, amarrar ela, depois que ele amarrar ela, colocar o balde e ordenhar ela. Então aí você vai ter o leite, mas ela nunca vai te dar o leite, né? Então tem trabalho, tudo dá trabalho, né? Tudo é um trabalho. Inclusive a gente melhorar nossos pensamentos e melhorar a nossa reflexão diante daquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, hoje nós estamos na iminência de uma guerra no mundo, né? Hoje a gente vive a iminência de uma guerra social. Então eu tenho o crime organizado, eu tenho facções criminosas, eu tenho todo tipo de problema. Eu tenho a iminência de conflitos políticos que nós estamos próximos das eleições, né? Direita, esquerda, centro, né? A gente não é nada disso. A gente tem que entender que a gente está dentro disso, né? Acho que Jesus fala isso, né? Você está no mundo, mas não é do mundo, né? Não é ser de direita, não é ser de esquerda, é estar no meio. O que eu posso fazer para unir as pessoas? O meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho das pessoas que querem melhorar a sua vida, elas têm que estar em volta para unir as pessoas, né? Às vezes, olha, é muito complicado. Quando você sabe que eu sou professor, às vezes estou na escola e eu evito o máximo passar próximo de confusão, briga entre os jovens lá, por mais que eles estejam brigando. Mas você se diz uma pessoa desperta, melhorada, tal, e vê as pessoas brigando e não vai fazer nada por isso? Não vou fazer. O que eu podia fazer tinha que ser antes. Posso fazer depois. Mas ali na hora do vamos ver, já tem gente o suficiente dando risada, incentivando, filmando, né? Tentando acalmar. Já tem um monte de gente, né? Então eu dou a volta assim. Mas, sabe, quando chega nesses pontos, principalmente em escola, né, eu vejo assim que nós estamos caminhando por um processo muito largo
de passos muito largos, uma derrota muito grande social, né? E nós que somos mais velhos, aqueles que são mais jovens, né? Cabe a nós conversar com as pessoas que são da nossa idade. Algumas pessoas não vão mudar de ideia, não adianta. E não está errado, né? Às vezes eu fico vendo alguns evangélicos brigando de quase sair na porrada com outro evangélico, com outra pessoa de outra religião, para tentar fazer aquela pessoa mudar de opinião. Não tem problema da pessoa ter aquela opinião. Se um dia ela tiver que mudar de opinião, vai ser por ela mesma, não vai ser ninguém que vai fazer ela mudar de opinião, né? Então, às vezes a gente conversa, né? Eu gosto de espaços que são de pensamento aberto. Aqui a gente tenta fazer o máximo. Se a pessoa é preconceituosa, eu quero entender o que ela é, por que ela é preconceituosa. Tem um porquê. Ninguém nasceu preconceituoso. Nós somos ensinados a ser preconceituosos. Então, eu gosto que aqui seja um espaço aberto, que a gente possa ouvir o que o outro tem a dizer, para entender onde está a chave disso, mas não para mudar essa chave. A gente não muda a pessoa que é preconceituosa, né? Assim instantaneamente, toca nela, agora você não é mais. Não é assim não, funciona, né? Mas através do diálogo, e você ir conversando, e buscando, ajudando a pessoa a refletir sobre isso. Tá, você tem a sua opinião formada sobre isso, mas não tem nada de positivo nisso, você não encontra nada. Então, assim, ir buscando no outro, né, um momento que ele possa estar entre aquilo que ele acha ser e aquilo que deveria ser, mas aquilo que ele encontra ali entre as duas partes, uma ponte, né? E isso vai ajudar na reflexão. Talvez mude 100%? Não, talvez não mude, mas é ele que tem que ir encontrar esse caminho. Ele tem que construir isso. Então, quando a gente pensar em certo e errado, primeiro, não vamos nos culpar daquilo que a gente já fez, né? O que foi feito, está feito. Provavelmente você não faria hoje porque a sua consciência é hoje, outra, diferente da sua consciência naquela época, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas é importante que eu passe a refletir mais durante o dia, né? Como eu posso tornar meu dia um dia mais próximo do que é correto, moralmente. Porque a moral social e a moral espiritual, elas andam juntas, né? As duas estão ali, ó, bem unidas. E quando eu respeito o meu próximo, eu respeito a mim mesmo. Porque um amigo lá disse, né? Amai a ti mesmo, amai teu próximo como a ti mesmo. Se você ama teu próximo como a ti mesmo, tudo que você fizer de bom para o outro, inclusive não falar mal, inclusive não pensar mal, inclusive não apontar, seja ele quem for, seja ele qual movimento social ele tiver, independente do que ele faça, se ele for um drogado, um bandido, as consequências todos nós escolhemos. Elas vêm inevitavelmente, elas vão chegar em nossas vidas, né? Para aquelas pessoas, então você está querendo mal, né? Não, a consequência dele sempre há tempo para mudar. Se ele mudou e aquilo é aceito pela vida, por Deus, ele vai colher coisas boas, mas não vai deixar de ter as consequências ainda em das decisões dele. E hoje a gente falou um pouquinho sobre causa, consequência, certo e errado. Beleza, gente? Então é só isso. E agora eu deixo os informes finais com a dona Maria.